Fala pessoal, muito boa tarde. Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader. Como vocês estão? Hoje, quinta-feira, 15/8. Primeiramente, queria saber se o som e imagem está ok. Como que tá por aí? Vocês já me veem, me ouvem? Legal, muito boa tarde. Obrigado, Gil, Elvis, Assis, Ubiratã, Luan. Pessoal, normalmente eu não estou emendando mais as lives para a gente poder justamente ter um foco de noção de expectativa de pessoas que estão acompanhando o canal, acompanhando a saga. Hoje, eventualmente, a gente emendou. Eu gostaria de bater um papo com vocês. Como vocês sabem, a saga do CNPI é um estudo que a gente está fazendo em relação a quem quer se certificar no mercado, quem quer tirar a carteira de analista e entender toda essa sopa de letrinhas, toda essa gama dentro de renda variável, né? Eu já opero desde 2002, tenho 17 anos aí de investimentos em renda fixa e renda variável. E há 4 meses que eu estou me especializando me dedicando para poder tirar a carteira, para me tornar um analista e poder ajudar vocês, assim como o Charles e como tantos outros analistas, em especial o Gilberto Coelho, me ajudaram a chegar até onde eu cheguei hoje, né? Eu fiz aquela primeira prova do conteúdo brasileiro, não consegui a nota. Vim falando, vim conversando com vocês. Eu fiz a segunda tentativa da prova na segunda-feira agora, nessa última segunda. Hoje saiu o resultado da prova e eu queria mostrar para vocês poderem ver. Aquilo que eu falo, ninguém é dono da verdade, a gente sempre tem que ser transparente. Eu sempre sou transparente e eu quero que vocês vejam isso. Infelizmente eu não passei novamente, tá? A prova tinha 60 questões, tinha que acertar 40. Eu fui reprovado, eu acertei apenas 33 questões, tá? O Foco Bovespa está dizendo parabéns, obrigado Foco, mas eu fui reprovado, tá? Então sempre fui bem transparente, mais uma vez eu estou sendo, mostrando para vocês. Infelizmente eu não consegui as questões, não consegui o índice de acerto necessário. E aí a gente começa a pensar. Sendo bem honesto com vocês, eu fiquei totalmente frustrado, novamente. A gente fica triste, porque a gente se dedica e estuda. Todas essas lives que a gente está desde o começo de julho, já fazem praticamente 30 ou 40 lives. Ou seja, a gente tem um conteúdo sobre sobre informações e mais de 40 horas de bolsa já sobre renda variável, explicando desde lá como funciona o sistema financeiro, a questão de renda fixa, os cálculos que tem, expectativa de juros, toda aquela passagem que a gente fez sobre tesouro direto, sobre derivativos, sobre opções. E realmente é bem frustrante, digamos assim, né? Porque, de qualquer forma, apesar de ser um grupo de estudos que a gente está aqui, é aquilo que eu falo, eu não sou dono da verdade, sempre deixo o meu Facebook, o Facebook aqui do Charles Nader, né, o Acredito Operador, para a gente poder trocar ideia, se tiver alguma coisa que eu esteja falando que pode ser que esteja errado, para a gente poder entender, mas muita gente segue, muita gente acompanha, muita gente está entendendo a lógica, né, o que me deixa bem gratificante, porque querendo ou não as pessoas vêm assistir, alguns que também estão fazendo a prova, mas a maior parte das pessoas que acabam assistindo é que querem entender um pouco mais sobre renda variável. Então, não necessariamente renda variável é apenas o índice ou dólar, num minuto, 2 minutos, compra-vende. É uma estratégia que se usa dentro do day trade, como tantas outras que tem, mas dentro do mercado de renda variável a gente tem N possibilidades, N situações, onde nem sempre uma é melhor do que a outra. Então, não necessariamente o day trade vai ser melhor do que um swing trade, do que um position, ou de uma geração de carteira, uma geração de renda, ou um fundo imobiliário,
ou até mesmo dentro da renda fixa, quando a gente pega aquelas pancadas e pauladas em tesouro direto, né? Aquelas flutuações do DI. Então é mais questão conceitual, né? Deixa eu ver como que tá aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado pela motivação aí. Peretti tá por aí também. Valeu, Peretti. Pô, longe disso, cara. Um dia eu já sou professor de exatas, eu dou aula no estado também. Eu sou professor de química, física, biologia e matemática. E eu quero me tornar analista para poder ajudar vocês, para poder mostrar o que eu sei, mostrar como eu opero, qual a minha visão, né? E eu quero mostrar isso publicamente. Esse é o meu intuito, né? Então, assim, eu fiquei extremamente triste. Mais uma vez, o que eu deixo de recado para a PMEC, com certeza ela vai estar vendo esse vídeo posterior. Eu vou estar mandando mais um e-mail para eles em relação à expectativa que eu tive da prova, resultado, né? A PMEC é uma associação, ela não é um conselho. Então, dentro de uma associação, todos os membros filiados a ela devem se expressar. É a única forma da gente conseguir um processo de melhoria contínua, né? A gente viu essa questão tanto aqui no Código de Ética da PMEC, que a gente está vendo nessas últimas aulas, quanto nos dias que a gente estava conversando sobre a governança corporativa, né? Tudo isso acaba entrando também no nosso dia a dia. O processo de melhoria contínua ele tem que existir. Então, novamente, a crítica que eu deixo em relação à prova. Impressão que eu tive, a prova foi bem trabalhosa, bem complicada, mas de qualquer forma, você sair da prova sem ter o resultado dela, sem saber o que você errou, ou pelo menos em qual área de atuação da prova você foi pior, eu acho que isso não ajuda o candidato, não ajuda a ninguém que queira entrar para esse sistema ou para qualquer outro sistema. Se a gente parar para pensar numa FUVEST, a pessoa vai estudar milhares de matérias, milhares de conteúdos, e quando chega lá ele vai sair com o gabarito da prova e depois ele pode ver a correção daquela prova e ver onde que ele acertou e onde ele errou. Dentro aqui das certificações que nós temos no sistema financeiro, CPA 10, CPA 20, Ancor, toda essa parte, as pessoas saem, não conseguem levar o resultado para casa, mas eles conseguem ver a prova. A Ancor, até pouco tempo atrás, não era assim. A pessoa só simplesmente sabia se tinha passado ou reprovado. A segunda informação que eu tive quando eu fui fazer a prova, o pessoal da Ancor, a partir dessa semana já acontece isso. A hora que o cara termina a prova, já aparece o índice de acerto dele, se ele foi aprovado ou rejeitado, e aparece a prova dele na tela, onde ele vai poder ver todo o gabarito. Por exemplo, questão 1 ele acertou, questão 2 ele errou, qual que era a alternativa certa? Questão 3 ele errou, qual que era a alternativa certa? E isso não ocorre no sistema da CB. Eu acho que isso é uma falha e que poderia ser melhorado. A pessoa tem, primeiro, a pessoa que está fazendo uma prova, ela está sendo testada os conhecimentos. Não, esse tipo de resultado que aparece no site da PMEC, ó, aproveitamento, 33 questões, percentual de aproveitamento, 55%, status, reprovado. Isso não contribui com a evolução de um estudante, um acadêmico ou um profissional ou uma pessoa que quer se tornar profissional do mercado. Como associação, ela poderia interferir no sistema da FGV e da Prepona, mostrando para as pessoas que fazem a prova o resultado dela. É um direito como pessoa, como cidadão, poder saber, olha, eu errei em determinado assunto. Ou ela falar, se nós temos dentro da prova a questão de governança corporativa, renda variável, renda fixa, sistema financeiro nacional, ela dá um indicativo. Por exemplo, ó, das 60 questões, 10 foram do sistema financeiro nacional. Você acertou 3. Pô, eu sei que para a próxima prova, eu tenho que pegar aquele conteúdo e me dedicar muito mais àquilo. Uma coisa é eu não entender como foi formulada a questão, que isso é uma base que é complicada, são algumas pessoas do sistema da FGV que acabam
acabam gerando a prova. Então, cada questão ela tem um tipo de mensagem ou um tipo de linha de raciocínio. E essas questões vão para um banco de dados. Então, por exemplo, o Murilo, eu faço uma prova, preparo uma prova, o Peretti vai preparar outra prova. A linha de raciocínio dele é divergente da minha, é diferente. Então, os tipos de questões, mesmo sendo o mesmo tema, vão ter linhas de raciocínios diferentes, pegadinhas ou até mesmo similaridades. Tá? Então, quanto a isso ao conteúdo, ok, a gente sabe que tem toda essa estrutura, tem toda essa montagem. Mas o que eu acredito é que deveria ter a informação para o aluno, para o profissional. Querendo ou não, nós somos pessoas, não temos estamos estudando para poder nos profissionalizar no mercado. Então a gente não vai ser dono da verdade. É aquilo que eu falo aqui no canal sempre. Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Não estou dizendo que eu sou bom, mas eu estou dizendo que eu quero entender o que eu errei. É essa crítica que eu deixo para a PMEC. Como associação, ela deve ajudar o contínuo e evolução do analista. Inclusive está no código da PMEC dela. Né? Que o profissional tem que sempre procurar uma contínua evolução e desenvolvimento das técnicas e atualização do sistema. Através ou de cursos, ou de provas, ou de sistemas que ela vai determinar ao longo do tempo de carteira, de validade de carteira do analista. Então, da mesma forma, eu acredito que eles tinham que ter isso para nós. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui no chat. Eduardo Chaves fala, deixa eu ver aqui, impenetrante, constante. Cara, Eduardo, eu vou até tirar um print disso que você postou. Eu concordo contigo. É um direito da pessoa ter o resultado. A grande questão é o seguinte: dentro do regulamento da PMEC da prova, você pode recorrer. Só que você imagina o seguinte: uma pessoa comum vai recorrer dentro de um sistema até eu dar entrada no fórum, até pagar a questão de advogados e tempo. Você vai estar lutando contra um sistema. Até sair algum resultado, até a justiça conseguir elencar por ordem de necessidade a sua questão, para poder pôr em pauta e o juiz ter todas as variáveis possíveis, qual o prazo que vai levar isso? Né? Então, quer dizer, é uma coisa que vai levar mais de um ano. Ainda é arriscado eu fazer uma situação dessa e querer fazer uma segunda prova porque eu estudei e não poder fazer. Porque fala, não, você está com uma ação judicial, vamos esperar a sua ação, senão não faz sentido você fazer uma nova prova. Se você acredita que você passou. Né? Então isso é extremamente complicado. Tá? Eduardo, depois me procura, cara, no Facebook. Vamos bater um papo, ver o que trocar algumas ideias. Eu vou colocar aqui, eu vou pegar o meu Facebook para poder pôr aqui no. Apesar que está passando aqui na live, né? Qual que é o meu Face? Mas eu vou colocar o meu código para ir mais fácil e direto. Tá? Aqui está o meu Facebook que eu estou colocando aí no chat. Depois me procura lá, Eduardo. Obrigado pela boa vontade tua. Vamos bater um papo, ver o que pode ser feito. Tá? Então, assim, pessoal, essa é a crítica que eu deixo para a PMEC. Eu acho que como evolução para todos as pessoas que querem se profissionalizar é mostrar como foi o resultado da prova. Então, por exemplo, se eu ver a minha prova lá e falar, não, realmente, ó, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei ali, eu não estou de maneira nenhuma difamando nem a PMEC nem a fundação. Eles têm o know-how deles, eles têm a formulação. Com certeza, toda a formulação de provas deles, eles estão embasados tecnicamente e culturalmente, tá? E eles colocam também o gabarito, já é um sistema pronto. Então o gabarito vai dizer, ó, a resposta certa era essa, legal. Pode ser que eu esteja me confundindo, sem problema nenhum, só que eu só vou saber o que eu confundi, o que eu errei, quando eu ver a prova. Para vocês terem uma ideia, a primeira prova que eu fiz teve muitas questões de cálculo. E eu achei que eu fui bem,
mas não sabia se tinha ido bem o suficiente para passar. E fiz 30 questões. Esta prova que eu fui fazer agora teve somente 3 questões de cálculo. Tá? Dessas 3 questões, acredito eu que eu acertei. Mas eu saí me sentindo que eu tinha ido pior em relação à primeira prova. Talvez até por essas questões de cálculo. Como o cálculo você faz a conta, já sai o número exato que bate com a informação, você não precisa ter uma interpretação na resposta, na eloquência que é feita em cada questão. Eu me senti um pouco mais triste quando eu saí da prova achando que eu tinha ido pior. E na realidade, o meu aproveitamento ainda foi melhor do que quando eu tive muitas questões na prova. Eu não sei, questão de nível de dificuldade da prova, eu achei exatamente igual. Tá? Nível de confusão ou conturbação, questão a questão, por essa quebra de linha de raciocínio, eu achei que foi exatamente igual. Em termos de conteúdo de prova, o que caiu no primeiro e o que caiu nesse segundo, é aquilo que eu falei. A única diferença para mim, na primeira teve mais questões de cálculo do que nessa. Só que em termos de áreas de pergunta, ou seja, áreas de perguntas da renda fixa, áreas de pergunta da renda variável, foram basicamente balanceadas. Não teve tanta diferença. Caiu muita questão de opções nessa vez da prova que não caiu na outra. Mas, por exemplo, nessa caiu sobre OPA, na outra caiu sobre IPO. Então está dentro da mesma linha de raciocínio. Né? Então é exatamente isso. O que eu gostaria era ter acesso à prova. Se no sistema não consegue, deveria ter ou alguma ferramenta no site da PMEC, ou se fosse o caso, agendar um agendamento. Eu não posso ter porque o que eles alegam, né, na época quando eu fiz a primeira prova, eu estava fazendo também o curso de análise técnica na APMEC para analista. É diferente o curso de análise técnica lá para um curso de análise técnica que a gente faz para poder operar. Tá? Tem algumas, eu fui fazer justamente para poder entender a lógica do que seria cobrado na prova. E eu tive o prazer de conhecer a diretora da APMEC Brasil e o vice-presidente da APMEC São Paulo. E eu conversei com eles em relação a isso. O que eles comentaram comigo é que o maior problema é que tem pouquíssima gente que tenta fazer a prova, que tira o certificado. Como eu coloquei no primeiro vídeo que a gente conversou dessa saga, em média são 48 pessoas que tiram o CNPI por ano. Então a quantidade de pessoas que tem é pouca. E o que foi alegado para mim pelo vice-presidente é que se caso você tenha o resultado da prova em mãos, eles não podem usar a mesma questão para uma prova seguinte para qualquer outra pessoa. Porque, querendo ou não, estaria divulgando, seria a mesma questão, eles não trocam essa questão. É um banco randômico de questões. Então, você não poderia sair com uma versão física da prova para poder olhar. Eu ainda acho errado, porque a partir do momento que você monta uma prova, monta toda uma estrutura, tem todo um custo para isso, e quem quer fazer a prova vai arcar com esse custo, eu acho que nada impede você gerar novos conteúdos, nada impede você gerar novas questões. Na época, inclusive, ele falou que nesse ano tinha sido feito 200 provas, no mês de julho, já tinham sido feitas 200 provas de CB, e que o índice de aprovação é que já estava em 104 pessoas já tinham sido aprovadas no CB. Então teria um índice de aprovação de 55% das pessoas que fazem a prova. Um questionamento que eu fiz foi o seguinte: legal, só que dessas 200 provas que foram feitas, 104 foram aprovadas. Quantas pessoas realmente fizeram essa prova? Porque não adianta nada você falar, olha, de 200 provas, 104 foram aprovadas se eu tive 30 pessoas que fizeram a prova. Então, da mesma forma, o que eu quis dizer com isso? Não quer dizer que das 200, as 104 que passaram foi a primeira vez que passaram. Ele não tinha esses dados para me informar. Ou seja, quem faz a prova a primeira vez, qual o índice de acerto, qual o índice de aprovação? No meu caso, eu já vou para a minha próxima terceira prova. As duas foram esse ano. Ou seja, aquela questão das 200 provas com 50% de aprovação
não faz realidade para mim. Na realidade, eu vou para minha terceira prova, se eu conseguir passar, eu vou ter um índice de aproveitamento de 30%. Ou seja, eu fiz 3 vezes a prova. E tudo isso tem um custo. E se a gente for parar para pensar dos R$ 500 da prova em média, que é 200 provas, a gente já está falando em R$ 100.000 de gastos de pessoas físicas para fazer essa prova. Então, eu não sei até que ponto o custo desta prova é tão alto assim para o cara não poder recalcular ou refazer uma nova. Então, eu quis bater um papo, mostrar a minha indignação, a minha tristeza e principalmente o sentimento de que falhou. Esse é o sentimento que eu tenho. Eu falhei de novo. Da mesma forma que eu converso com os meus filhos e que eu converso com todos os meus alunos e com as pessoas que eu converso sobre mercado financeiro, é exatamente isso. A gente tem que ter uma fase de aprendizado, uma fase de profissionalização. A gente tem direito à dúvida e ao erro. Errar pode acontecer. Não tem problema você errar, desde que você saiba aonde você errou, para que você não cometa aquele mais erro. Dentro da prova do CB, um dos questionamentos que eu fiz para o e-mail da PMEC é em relação ao conteúdo. Para quem vai fazer uma análise técnica, que é o meu caso, eu quero me formar, eu quero pegar o certificado para ser um analista gráfico. O conteúdo que cai sobre o CB, para mim, é exatamente igual ao mesmo conteúdo que cai para o analista fundamentalista. Pode até ser que todo aquele conteúdo ele use, seja usual para ele no dia a dia, na maneira que ele vai recomendar. Para um analista técnico, várias coisas do conteúdo não faz sentido. A partir do momento que eu vou fazer uma recomendação, assim que eu tiver certificação, eu vou fazer a minha análise ou a minha recomendação embasado em um gráfico, e eu vou ter que determinar, igual a gente está vendo aqui no código da PMEC, dentro do meu relatório eu vou ter que colocar o gráfico em si, por que eu quero fazer uma compra, por que efetuo uma compra ou uma venda de determinado ativo ou de carteira. Não faz sentido vários conteúdos que a gente tem que aprender. A transmissão está falhando. Para todo mundo tá assim, pessoal? Como tá? Deixa eu mudar aqui. Tá normal? Melhorou? Tá, então beleza. Se tiver alguma coisa, eu mexi aqui, eu mudei o tipo de microfone. Não sei nem se ficou melhor ou não, se ficou mais alto o som ou não. Tá? Quem colocou que tá falhando, por favor, dá um F5. Aperta F5 para ver se melhora. Qualquer coisa você volta a falar. Tá? O Daniel tá falando até aqui, parece a FGV com provas cheias e pegadinhas. Exato, cara. É exatamente, eu não diria um caça-níquel. Eu não entendo como um caça-níquel, tá? Eu respeito a FGV, respeito a Prepona, acho que são entidades sérias e com conteúdo. Talvez quem já fez o CPA 10, CPA 20, CA 300, CA 600, Ancor, vai realizar essa prova, já está acostumado. Ou talvez quem fez uma faculdade de economia dentro da Fundação Getúlio Vargas, ele já está acostumado com esse tipo de questionamento, esse tipo de prova, e ele possa se sair bem. Mas quem vai ser um analista gráfico, não, o cara não tem que fazer uma Fundação Getúlio Vargas. Então, se é para fazer um sentido desse, é mais fácil falar, olha, quer ser analista? Faça pós-graduação, porque a gente precisa ter o superior. Faça uma pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e o final dessa pós-graduação você tem que executar uma prova, ou executar um trabalho, ou executar uma forma que você comprove que você absorveu o conhecimento e pode transmitir o conhecimento. Então, é isso que eu penso. Agora eu te falo, ainda se tiver várias pessoas que forem da FGV fazer, eles não vão conseguir passar nessa prova. Justamente por isso, o cara não sabe como, o que ele errou. Tá? Então, fica essa minha indignação aqui. É chato, é triste. Eu particularmente tô chateado, tô triste. Não tinha, como eu disse, eu saí achando que eu fui um pouco pior do que a primeira, mas é lógico, a gente fica naquela expectativa. E o resultado
foi em linha com o que eu estava imaginando, que eu não conseguiria ter passado. Tá? Bom, próximos passos. De qualquer forma, agora é botar a cabeça no lugar, raciocinar um pouquinho, pensar, fazer. Eu vou estar escrevendo o e-mail para a PMEC sobre a minha impressão da prova, provavelmente amanhã. Acho que de cabeça fresca a gente pensa melhor. Não adianta fazer isso hoje, porque senão eu iria estar soltando cobras e lagartos, acaba sendo um desabafo e não seria respeitoso da minha parte com eles. Onde que a mensagem que eu quero passar para eles, eu acho que eu consigo fazer isso amanhã, tá? Eu vou, de qualquer forma, vou fazer o cadastro também, novamente para uma próxima prova. E eu vou tentar puxar essa prova um pouco mais para frente, talvez uns 20 dias ou 30 dias. Eu fiz a primeira, depois de 15 dias eu fiz a segunda. Eu vou tentar programar ou para daqui a 20 dias ou 30 dias fazer uma nova tentativa. Né? A grande questão é que assim, é uma nova tentativa e eu não parto que eu já acertei metade da prova e estou bem e vou ir bem. Eu parto de uma nova prova, é que nem um trade. Não é porque o seu trade, você joga uma moeda que ela vai dar cara e você ganha e coroa você perde, não quer dizer que se agora deu coroa, a próxima vez que eu vou jogar vai dar cara. A probabilidade de dar cara ou coroa volta a estaca zero. É 50% da mesma forma. A cada nova jogada de moeda, eu tenho de novo a mesma expectativa matemática. Eu tenho 50% de chance de dar cara, 50% de chance da coroa. E esta prova vai ser uma nova prova e não uma terceira tentativa. Tá? Vai ser uma terceira jogada de prova onde a minha chance volta a ser do 0 ao 100. Porque eu não sei o que eu errei. Né? Teve questões iguais em relação à primeira prova? Teve, muito próximas, muito parecidas. Tá? Exatamente igual não caiu nenhuma. Então não sei se esse sistema randômico chega uma hora que com certeza acaba as provas e você volta a ter questões iguais. E aí entra naquela situação. Se tiver uma questão igual, eu não sei se quando eu respondi se eu estava certo ou errado. Então pode até ser que eu tenha acertado na primeira tentativa. Vamos supor que agora na terceira tentativa cai a mesma questão. Eu chego lá e erro. Por quê? Eu não sei como que estava a resposta na primeira. Se eu fui coerente com a minha linha de raciocínio, com a minha linha de estudo. Né? Ó, o Júnior está falando, eu fiz o CA 2 vezes, na segunda que passei. É chato mesmo. O Peretti também, ele foi fazer a prova, não tinha na cidade dele, ele teve que pegar o ônibus, fazer uma baita de uma viagem cansativa, chata, chegou lá e ele acabou não passando também por pouquinho. A primeira vez que ele foi fazer Ancord. A próxima ele vai lá, eu faço os meus votos de coração, que ele consiga detonar na prova, que ele se sinta muito bem na hora de fazer e que as questões façam sentido para ele e que ele consiga essa certificação de agente autônomo, né? Que a gente sabe como pessoas, quando a gente quer se profissionalizar, qual os nossos intuitos, qual a nossa visão e a nossa ideologia, né? Então, Peretti, eu torço por você, cara. Bom, o que eu fiz quando eu saí da prova? Tanto na primeira quanto na segunda. Assim que eu saí, eu peguei um papel e comecei a anotar o máximo possível. Deixa eu ver aqui, peraí. Ô, J. Júnior, eu agradeço a sua forma de você falar, cara. Obrigado, eu entendo. Eu sei que você não está falando de forma, digamos assim, brigando comigo ou questionando, mas eu entendi o que você quis dizer, cara. Obrigado mesmo, tá? Bom, pessoal, o que eu fiz? Eu saí da prova já com papel, comecei a anotar todas as questões, o que tinha, o que não tinha, como estava, como não estava, para ver se tinha algum sentido em relação aos estudos.
De qualquer forma, tudo isso que a gente tem estudado, todas essas lives sobre a saga do CNPI, ela está exatamente em linha com o que está caindo em prova. Tá? A grande questão é a linha de raciocínio que eles executam a pergunta. Esse tipo de situação é um pouco mais complicado. Então eu acho que a gente tem que dar sequência nesses estudos, continuar falando que ainda tem alguns temas para a gente ver da saga, até o fim do projeto. Vamos ver se até o fim dessas lives desse projeto eu consigo já a minha prova, se eu consigo passar. Tá bom? Vamos lá. Ô, Zequinha, obrigado, cara. Obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado por toda a ajuda que vocês estão dando no chat, o apoio moral, a força positiva, a energia. É aquilo que eu falo. Acho que a gente tem que conversar sempre, sempre trocar ideias, bater papo. Lembrando, todo esse projeto é gratuito. Tudo que a gente está fazendo aqui, tanto eu, o Peretti, o Martini, a Danusa, a Carol, que estamos aqui dentro desse projeto do Charles Nader Sharks School, é totalmente gratuito. Em nenhum momento a gente está ganhando algo de valor financeiro. Né? Então a gente está nos expondo, nos mostrando como pessoas reais dentro do mercado, com linhas de raciocínio e intuitos e objetivos diferentes. Tá? A única coisa que a gente está ganhando é a divulgação. Então, sempre está mostrando o nosso site, nosso canal do YouTube, nosso Facebook e a nossa experiência aqui dentro de poder trocar ideia com vocês. Esse é o ganho que nós estamos tendo. Então, se em algum momento todas essas lives da saga do CNPI pôde te ajudar, um pouquinho que seja, eu já me sinto muito muito gratificado em relação a isso. Então, por isso que a gente sempre pede a questão de likes, compartilhar, se inscrever no canal, justamente para ajudar a gente a dar essa força positiva, tá? Então, Zequinha, muito obrigado pelo que você escreveu aí, que ele falou assim, o que importa para nós, vocês são de muita valia. Pô, cara, muito obrigado. Espero poder estar contribuindo e ajudando a vocês entenderem um pouco mais ou entenderem de uma outra forma que vocês ainda não tinham a questão da renda variável, de todo esse sistema, de toda essa sopa de letrinhas, tá? Renato, obrigado, cara. Eu acho que assim, as pessoas estão gostando de todo esse projeto. Quando eu cheguei aqui, em julho, nós tínhamos... Eu vou até voltar aqui para minha tela. Vou deixar minha tela assim mesmo. Quando eu comecei aqui em julho, esse canal ele tinha aproximadamente 18 mil inscritos, né? Hoje, com o crescimento dele, além do trabalho que o Charles faz, com todo esse projeto, a gente já está com 23 mil inscritos nesse canal. Querendo ou não, todos que estão participando desse projeto estão ajudando a desenvolver e a mostrar o canal. Então a gente é um dos maiores canais de conteúdo aberto e gratuito dentro do YouTube. Às vezes a gente chega a ficar 13 horas, 12, 13 horas ao vivo com o canal. Isso ajuda muito a divulgação, a mostrar as informações e lembrando, tudo exatamente de forma gratuita. Quanto tempo isto vai ficar na bio ou na live, eu não sei. Então, por isso que todos os vídeos que nós fazemos aqui, em posterior, eu coloco no meu canal do YouTube o mesmo vídeo que a gente conversa aqui ao vivo. Vou até colocar o meu link do YouTube, quem puder entrar lá, se inscrever, para poder ver as outras lives, os outros assuntos que a gente conversou, né? Ajuda bastante para a gente poder disseminar e mostrar para o pessoal. É um conteúdo gratuito, é uma forma das pessoas poderem entender um pouco mais de mercado, verem vertentes divergentes, né? Então era isso. Falando em vertentes divergentes, quem viu sobre questões de swap cambial quando a gente estava falando de derivativos e vendo da questão de renda fixa
vendo sobre Tesouro Direto, hoje o Banco Central ele tinha anunciado, né, que ele iria entrar com swaps de reversão para segurar o dólar. E vocês viram a pancada que o dólar tomou hoje, né? O tapa na orelha que ele tomou. O índice estava numa região mais chata, tentando ver se conseguia segurar na resistência. E aí, à tarde, teve alguns pronunciamentos do nosso presidente que o mercado não gostou muito. Teve algumas declarações do Paulo Guedes que o mercado também se assustou. E o índice acabou perdendo toda aquela zona. Mas voltando para a questão do dólar, já era anunciado. Toda vez que o Banco Central vê que o dólar começa a subir, isso influencia diretamente naquela taxa cambial que a gente conversou. E muita gente se aproveitou desse momento para arbitrar, né? Para fazer inversões de DI, inversões de pós e pré, né? Fazer algumas seguradas de derivativa, algumas opções. Então é bem interessante, né? Ó, tá aqui, ó, ressaltar, o leilão seria às 11h30, o dólar disparou antes. Sim, teve toda a pancada, cara. Teve muita pancada. Então são algumas coisas que a gente pode se precaver, né? Mesmo quem não queira tirar a certificação, você conhecer sobre as notícias, conhecer o que pode impactar, eu acho que é o que ajuda muito, né? Nós temos o Marcelo Peretti, ele fica pela manhã no canal, das 8h30 às 9h. E ele acaba falando sempre a wake up, Charles, né? Seria um acordar, a preparação de um trader, o que costuma se olhar, o que costuma se ver, as principais notícias que podem impactar o mercado, né? Eu acho que, na minha opinião, o índice só não desabou muito ainda, ou não explodiu muito, porque o mercado ele está dentro de uma contração grande, tá? A gente está dentro de um cenário político bem estranho, bem atípico, de aprovações, de pressão entre o próprio sistema, né? Querendo ou não, o pessoal está esperando quem o Bolsonaro vai colocar como no lugar da Raquel Dodge, lá da PGR. Eu esqueci o cargo dela, de procuradora da PGR. Esse tipo de coisa vai impactar no mercado, com certeza. Então é um tipo de notícia que assim que sair, se o mercado gostar da pessoa, pode subir, pode cair. Então, não é que você vai operar em cima da notícia, mas você tem que saber se precaver. Olha, se vai estar para essa notícia e foge do meu trade system operar notícia, você tem que saber que vai ter e tem que ficar de fora. Esse tipo de situação que é o intuito, né? Legal? Ó, o Foco Bovespa, inclusive, está colocando aí no chat os contratos, né? O resultado, tudo isso tem que ser divulgado. Tá? Então o Banco Central, quando ele informa que ele vai entrar para atuar, que ele vai fazer um swap, isso daí dentro do site do Banco Central, dentro do site da CVM, é avisado isso publicamente, para que todos saibam, até dentro das plataformas, né? Eu uso o Trade, no Trade você tem lá leilões, aviso de leilões, Profit Chart também tem, algumas outras plataformas também tem, mas tudo isso tem que ficar sempre público, para que todos saibam da mesma informação ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, ele falou, olha, vai ter um leilão, vai ser tantos contratos que eu vou colocar, como que vai fazer. Então, até o Foco Bovespa, obrigado, Foco, que você está colocando os dados, informando quantos contratos foram. A grande vantagem de um swap, quando o Banco Central faz, ou quando a economia faz, ele não tem data de validade. Ele pode rolar a dívida. Se a gente compra um índice hoje, nós temos uma data de validade, que nem o índice essa semana ele trocou a letra dele. Então o código de vencimento dele trocou. Nesse sentido, todo mundo que estava comprado no código Q ou vendido no código Q, o INQ ou o INDQ, quando foi feita a troca dessa rolagem da quarta-feira, as pessoas elas tinham que sair da posição, ou seja, elas tinham que zerar a posição e abrir uma nova posição para esse novo contrato. Quando o Banco Central vai fazer um swap, ele não tem, apesar de ele colocar a data dele de quando que ele vai comprar, quando que ele vai vender,
ele não tem data específica de contrato. Ou seja, se ele vai fazer um contrato de dólar, ele vai intervir no câmbio para comprar, para segurar e fala, ó, eu vou segurar 1 ano. Quando o dólar efetuar a troca de rolagem de contrato dele, ele não precisa trocar. Ele é soberano. Então ele vai ter ele vai pegar o dólar perpétuo. Então essa questão de eclipse, taxa de juros que a gente fala, aquela curva forward, ele não tem esse impacto. Então para ele pode comprar de eterno. O que ele vai gastar? Reserva cambial, reserva nacional. Ele pode, dependendo da atuação, o grau de atuação que ele fizer, ele pode estar interferindo na balança comercial, mas e na reserva nacional. Então ele pode afetar um pouco o BNDES, o título do Tesouro Nacional, só que até ele chegar nesse nível é muito alto. Então ele tem algumas ferramentas que ele pode operar para tentar travar a economia, subir a economia ou baixar a economia, que é aquilo que a gente conversou em relação a ele poder fazer alguma alteração nos compulsórios dos bancos, ou até mesmo na questão de limitação de exportação. Ele pode trabalhar toda essa parte. Tá? Então é uma grande vantagem dele quando ele entra com swap. Inclusive quando um pouco pré-eleição, o Paulo Guedes, que já tinha sido anunciado pelo Bolsonaro, que se ele ganhasse, ele seria o ministro dele, ele falou que ele não teria problema nenhum do dólar subir até 5 dólares, né? O dólar bater 5 reais. Para ele falou que ele seria até melhor, porque para ele, se fizesse a 5, ele vende os contratos futuros que o dólar tem, que o Banco Central tem, e acaba até ganhando mais. Né? Do jeito que ele falou, o mercado gostou. Mas a gente vê que uma coisa é o que ele falou, outra coisa é o que realmente está acontecendo. Então, o Conselho Monetário Nacional, a CMN, que é aquilo que a gente estudou do sistema financeiro lá no comecinho, ele é um órgão normativo. Então, ele vai determinar qual será a política que nós vamos seguir. Em cima disso tem o ministro do Planejamento, o ministro da Casa Civil, o ministro da Economia, que vão estar discutindo e acertando todo esse direcionamento. E o Banco Central, ele vai poder atuar, ele vai ter autonomia de atuar dentro dessa política, mas ele não vai ter autonomia de decidir o que deve ser feito. É uma coisa até constante que a gente vê algumas dúvidas, né? Mas o Banco Central que fez, o Copom que gerou, tudo bem, eles vão gerar uma diretriz em cima do que foi determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Essa questão de rolagem de swaps, vão ficar bem esperto. Ativos que são relacionados ao dólar ou correlacionados com o dólar. Então, por exemplo, papéis que têm uma exportação grande ou papéis que são ligados ao dólar, por exemplo, a celulose, cobre, que trabalham com commodities mundiais, eles tendem, toda vez que você tem uma inflação de dólar ou superaquecimento momentâneo de dólar, essas ações tendem a subir muito. Né? Isso até é uma das explicações por que a PEMAN, né, a Paranapanema, nesses últimos 2 dias, deu todo esse show que ela está dando de voltar a testar lá em cima. Hoje, se não me engano, foi quase mais 12%. Entrar agora é ideal? Cara, já subiu ontem 20, hoje mais 12. Você vai fazer o quê? Você vai comprar após 30% de alta, né? Existem estratégias para isso, que o cara trava o preço, faz um long em short, tem uma série de situações que você pode atrelar. Para quem não quer correr tanto risco, tem as questões do swap cambial que a gente pode fazer dentro de renda fixa, que é você sair de um pré-fixado e ir para um pós-fixado. Né? Tudo isso em cima da questão da curva de juros DI que a gente já vem conversando. Né? Então são assuntos que, se vocês pegarem lá no meu canal, vou até colocar aqui de novo o meu... Vou colocar de novo o meu canal. Quem não tem por hábito estar participando dessa saga, depois acessa lá, tem vários vídeos conversando, explicando passo a passo. Lá no meu canal já está um pouco mais separado, os temas, os títulos, para a gente poder entender toda essa lógica e poder se beneficiar do mercado. Tá? Você ter uma noção para que lado é bom você ir quando a economia está indo para aquele sentido.
Eu não estou dizendo para você fazer o que eu falei nas lives, e sim para você entender a lógica, como que o sistema funciona, como que é a minha visão em relação àquilo, e você vai falar, faz sentido. Testa. Veja as outras vezes, se vocês entrarem no site do Banco Central, ou entrarem no site da própria CVM, todos os leilões que tiveram de swap cambial, de intervenção do Banco Central em relação ao dólar, se vocês pegarem o histórico dos últimos 6 meses, comparem isso. Vejam no gráfico de vocês. Olha, aqui nesse dia ele entrou, esse dia ele entrou, esse dia ele entrou. Como que determinados papéis que são correlacionados com o dólar, como que eles se interagiram? Eles tiveram uma evolução? Não. Qual a estatística disso? Para vocês se precaverem para uma próxima injeção de economia, de boom de dólar ou de frustração do mercado e uma queda violenta do dólar, como vocês vão poder trabalhar. Inclusive isso foi um dos temas que a gente estava conversando na relação do beta. Como fazer um beta de uma carteira, como calcular um beta de uma carteira e o porquê calcular um beta de uma carteira. Então como você pode se defender. Então tem tanto a forma matemática, através de livros que eu peguei para o conteúdo brasileiro, quanto tem essas analogias que a gente vai fazer por tentativa e erro e ver esse sistema funciona, esse sistema não funciona. Tá? Acho que é bem interessante. Quem puder entrar lá depois e se inscrever, assistir os vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem lá, pode deixar o comentário ou aqui neste vídeo, aqui no Charles Nader, ou no meu canal do YouTube. Tá? Deixa o comentário, deixa a dúvida. Assim que eu receber a mensagem, eu vou estar com certeza respondendo a todos. Tá? E a gente vai poder estar conversando. Tá? Então, pessoal, hoje eu não teria cabeça para a gente dar sequência na questão das leis, que é um tema tanto quanto chato. Então, foi mais um desabafo para a gente poder conversar, entender o que aconteceu, qual o sentimento que eu tenho. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que fizeram a prova não só para o CNPI, como fizeram para o CPA, CPA 20, Ancor, Sinecor, CA300, e compartilham essa frustração que eu tenho, que eu tive, que eu estou frustrado agora, essa tristeza, tá? Então, eu queria mais bater um papo hoje em relação a isso. Então, fazer um jabazinho rápido aqui. Esse é o canal do YouTube, o Charles Nader Sharks School. Nós temos o grupo Acredita Operador no Face, onde lá os traders podem se conversar, bater um papo, falar sobre plataforma, sistema operacional, operar notícia, informações, muro de lamentações, muro de euforia. E toda vez que eu estou ao vivo, sempre toco o telefone. É sempre assim mesmo, mas vamos lá. O Instagram do grupo é Sharks School. Lá a gente vai estar começando, já estamos fomentando as informações lá também, para todo mundo poder ter o acesso. Nós temos dentro do grupo, dentro do projeto, o Marcelo Peretti, que ele faz o Wake Up, onde ele mostra como o mercado se comportou durante a nossa madrugada, as principais notícias e informações que podem impactar o nosso mercado intraday. Temos o Martini Neto, que é o analista CNPI, que pertence ao grupo. Ele toca o pregão ao vivo junto com o Charles, eles trocam horários, Normalmente o Martini fica de manhã e o Charles à tarde. E ele sempre fala as melhores oportunidades dentro do intraday. Algumas ações eles olham também, depende da movimentação que está naquele momento, os futuros. Tá? O foco basicamente são os futuros. O Marcelo Peretti, às quintas-feiras, ou seja, daqui a pouquinho ele está entrando, às quintas-feiras das 6 às 7 e os sábados das 11 ao meio-dia, ele está fazendo a saga do agente autônomo. Então, da mesma forma que eu falo do CNPI, ele está falando sobre agente autônomo, que ele está estudando quais são os temas. Tá? O Martini, aos domingos, também ele realiza um programa chamado Shark Sunday, onde lá sim ele vai falar basicamente como está o mercado no geral,
e ver vários papéis, várias atitudes dentro do método operacional do Charles e dele. A Carol Nagata, ela faz um programa às terças-feiras, das 6 às 7, onde ela mostra teorias comportamentais. Então o programa dela é Riscos do Trader. Entender essa dinâmica, como funciona. O pessoal que tem assistido tem ajudado bastante. A Danusa, nossa psicóloga, que adora correr e detesta bacon, mas eu ainda vou fazer ela mudar de opinião. Ela sempre está às segundas e quartas-feiras aqui no canal. Ela é uma psicóloga, ela trabalha da mesma forma que a Carol trabalha a questão de teoria comportamental do trader em si. A Danusa, ela já trabalha a parte psicológica do trader, como que mudanças de hábitos e mudanças de atitudes e o que isso pode influenciar no nosso dia a dia. A Danusa tá por aí. Ô Danusa, boa noite, hein? Tudo bem? Eu ainda vou te convencer a comer bacon e vou tirar uma foto e postar no Instagram. Essa merece, tá? Esse é o meu canal do YouTube. Eu já coloquei o link algumas vezes aqui para vocês, vou colocar novamente. Tá? Então, da mesma forma que eu falei, todos os vídeos estão lá. A gente pode ir batendo um papo. Dúvidas e sugestões em relação ao conteúdo das aulas, ao conteúdo dos papos. Se eu cometer alguma orelhada, é só falar. Então, temos a tag Vamos Aprender Juntos. Esse é o meu Facebook, Murilo Garcia. Então, vocês podem me procurar lá, bater papo, conversar, tirar dúvida, aconselhar ou falar alguma orelhada que eu cometi aqui para a gente poder corrigir, poder acertar. Quem não tem Facebook e quiser, pode me procurar também pelo LinkedIn, tá? Com Murilo Macedo Garcia. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos, a participação de todos. Eu sei que é difícil a gente conversar algo fora do mercado ou mesmo assuntos que não impactam diretamente o mercado dentro do pregão. Muitos de vocês estão aqui, normalmente vocês estão operando às vezes até às 6 horas, tentando recuperar um loss ou tentando aumentar posições financeiras. Só que a gente tem que ter uma parada para entender toda essa lógica que não existe uma verdade ou uma vertente apenas dentro do mercado. A gente tem que entender toda essa sopa de letrinhas e ver o que melhor a gente pode extrair dele. Tá? Então, a Danusa está falando que ela come bacon, mas nem sempre. Eu imagino, uma casquinha de bacon para 1 quilo de alface. Mas a gente vai mudar isso. A gente vai tirar uma foto ainda jantando, comendo só bacon com batata frita, cheddar, ketchup. E aí depois disso você corre 1 mês para falar que perdeu, tá? Nelson, obrigado. Não vou desistir. É aquilo que eu falo. A questão de zona de conforto para mim não existe. Eu não consigo me sentir confortável parando ou me acomodando. Eu quero sempre estar tentando evoluir. Eu acho que a vida em si é um processo de evolução contínua e a gente tem que ter essa continuidade. Independente do nosso método ser benéfico, ser coerente ou ser efetivo, a gente tem que sempre estar buscando uma evolução. Tá? Então, com certeza, não vou desistir. Eu já até amanhã eu vou estar me inscrevendo novamente para já começar o processo de inscrição da prova. Eu só não sei o agendamento, como que eu vou fazer, se vai ser 20 dias ou 30 dias. Mas eu vou tirar essa carteira. Quero tirar essa carteira e eu quero muito em breve poder ajudar todos vocês ao vivo, abertamente para todos. Hoje eu tenho uma especialização que eu acabei me fazendo, que eu trabalho também com questões de cursos e ensinando o meu método operacional para as pessoas e principalmente a questão de recuperação de traders, que é um trabalho bem mais sério, bem mais pesado. E eu quero poder mostrar isso ao vivo. Eu, sem a carteira, eu posso vender o meu curso, eu posso vender o meu método, mostrar a minha forma operacional e cobrar por isso. Isso não é ilegal, inclusive dentro do código da PMEC. Só que para mostrar isso
ao vivo para vocês, eu tenho que ter a carteira. E eu vou conseguir, pode ter certeza que a gente ainda vai comer muito bacon falando sobre mercado financeiro ao vivo. Tá? Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia. E amanhã a gente está de volta, tá bom? Fiquem agora com o Peretti com a saga do agente autônomo. Às 6 horas ele tá se logando. Eu não sei, ô Peretti, você tá aí no chat? Fala pra mim. Você vai querer emendar a live ou eu posso encerrar e você abre a live para você? Como tá?